Fala rapaziada, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Scopia Palestra. Pós-jogo aí de Água Santa 1, Palmeiras também 1, jogo em Brasília. Primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é a postura da torcida. A gente sabe que o Allianz Parque ele se tornou um ambiente hostil, frio, um ambiente tenebroso para quem de fato ama o Palmeiras. O Allianz Parque, sei lá, me parece um estádio hoje sem vida, onde só um setor do estádio canta, que é o Gol Norte. A torcida do Palmeiras em Brasília é totalmente diferente. Praticamente o estádio inteiro canta, canta alto, canta claro. É uma torcida muito mais empolgante. Eu acho que é algo que vale ressaltar. Porque a torcida do Palmeiras em Brasília eu acho que hoje mandou muito bem. Agora vamos falar do jogo. Bom, primeiro tempo, o Palmeiras ele entrou ali num clássico 4-3-3, com o Flaco Lopes voltando ali para o time titular. E mais uma vez, né, com a teimosia de Abel Ferreira, com a burrice de Abel Ferreira, o Palmeiras ali foi escalado com dois laterais, a bosta da dobradinha de laterais. Marcos Rocha, o lateral direito de ofício, e o Mike atuando ali como ponta direita. O Palmeiras ele abriu o placar relativamente cedo com o Flaco Lopes, né? O Alan tentou fazer um lançamento, o zagueiro ele tenta recuar para o goleiro de cabeça, mas o Flaco Lopes acaba ganhando, e na saída do goleiro o Flaco faz o gol de cobertura. O Flaco Lopes ele não é o centroavante dos meus sonhos, tá? Ele é um centroavante para compor elenco. Inclusive, se chegar uma proposta boa pro Flaco, eu acho que tem que vender. Mas o Flaco, eu acho que ele não é nem de longe o pior do elenco, tá? O Flaco Lopes ele sempre foi um cara que ele respeitou o Palmeiras, sempre respeitou a torcida, respeitou os companheiros de elenco. E o Abel Ferreira sempre em coletiva caía matando no Flaco Lopes, sempre detonando o cara. Jogadores bons, o Abel Ferreira ele costuma criticar, ele já criticou Luiz Guilherme, Estevão, Hendrick, e o Flaco Lopes não é diferente. Quero ver o que o Abel Ferreira vai falar hoje na coletiva do Flaco, né? Porque hoje o Flaco Lopes ele salvou o rabo da Abel Ferreira de sei lá, de uma possível derrota, não sei. Vamos ver o que o Abel Ferreira vai falar em coletiva. Após o gol do Palmeiras, o Palmeiras ele foi um time de muita posse de bola, trocando passes no chão, mas ele foi um time muito monótono. Ele não conseguiu converter essa posse de bola em chances de perigo, em lances de perigo. Teve um lance só com o Maurício, desculpa estar coçando o nariz aqui porque eu tô com alergia, tá difícil falar. Teve um lance com o Maurício no primeiro tempo que ele quase fez o gol, o goleiro defendeu, mas de resto só. O Palmeiras ele foi um time muito monótono, de troca de passes, mas que não buscava de fato agredir o seu adversário. E quando estava sem a bola, ele não buscava subir as linhas para pressionar o adversário no campo de defesa. O Água Santa atacou pouco, tá? Mas quando atacava era sempre do lado direito, onde está Marcos Rocha. Marcos Rocha mais uma vez comprometendo o sistema defensivo do Palmeiras. E o Palmeiras ele só não se comprometeu mais porque estava lá Kaique Naves, que eu acho que foi o melhor do Palmeiras em campo, tá? E fez mais uma boa partida. Eu vou falar do segundo tempo já já, mas basicamente é isso. Então o Palmeiras ele fez um primeiro tempo muito monótono, fez gol cedo, mas também não buscou agredir o seu adversário com ou sem a bola. E quando o Água Santa atacava, era sempre pelo lado do Marcos Rocha. Começa o segundo tempo e o Palmeiras ele toma o gol relativamente cedo. E eu queria falar umas coisas aqui que, cara, primeiro, Aníbal Moreno é ridículo. O ano de 2025 do Aníbal é caótico, tá? Ele tomou um drible desconcertante ali do jogador do Água Santa, que na enfiada de bola nós tivemos duas falhas. Primeiro, Murilo, que não era para ele estar ali, o Murilo era para estar grudado no atacante que saiu na cara do gol, tá? E terceiro, Kaique Naves. Eu entendi a ideia do Naves de deixar o atacante do Água Santa impedido. Foi uma boa ideia. Mas o Naves ele não pode sair assim da marcação. Era para o Naves ter grudado em cima do zagueiro. Só que eu entendo porque o Kaique Naves não era para estar ali. O Kaique Naves ele é zagueiro direito. Ele é para ele estar do outro lado. Então, para mim, o Murilo falhou mais que o Kaique Naves por causa disso. Tá? Porque quem era para estar marcando o atacante era para ser o Murilo. E quarta coisa, Marcos Rocha. Como é que pode um jogador tão experiente fazer essas cagadas tão burras? Cara, como é que pode? O Naves,
tudo bem que o Naves falhou, mas é o seguinte, o Naves ele fez a linha burra certinho para deixar o atacante impedido. E o Marcos Rocha, cara, como é que o Marcos Rocha, um jogador experiente, ele não entendeu isso? Como é que o Marcos Rocha, ele não saiu daquela bola também, tá? Então o Marcos Rocha também é culpado e, como sempre, comprometendo o sistema defensivo. Embora o Naves tenha falhado, eu acho que Marcos Rocha e Murilo falharam tanto quanto. Para mim, o principal culpado do gol, inclusive, foi o Murilo, porque é o Murilo que era para estar grudado no atacante. A partir do gol do Água Santa, o Palmeiras ele abusou de chuveirinho, abusou de bola aérea, muita dificuldade para criar, como todo jogo. Aí entra Facundo, entra o Rony, que para mim ali foi água abaixo, entra o Rafael Veiga. E uma coisa que ficou muito clara para mim é o seguinte: o Palmeiras contra times pequenos, ele costumava se sobressair. Hoje, o Palmeiras contra times pequenos, ele sofre. O Rafael Veiga é horroroso contra time pequeno, o Rony é horroroso, o Marcos Rocha, idem. Então o Palmeiras hoje ele sofre contra times pequenos, tá? E uma coisa interessante também, né? Entrou o Richard Rios, mas e o Emiliano Martinez? E o pedido de Abel Ferreira? Vai entrar quando? Porque a gente tá com dois volantes ridículos, tá? O Aníbal Moreno é ridículo, o Richard Rios é ridículo também. O Emiliano Martinez foi um pedido pessoal do Abel Ferreira, não queria a contratação do cara, mas já que tá aqui, bota o cara para jogar. Não foi pedido? Bota o cara para jogar. 44 milhões, coloca o cara aí logo para jogar então. Já que a gente tá com dois volantes ridículos, coloca o Emiliano para jogar, tá? Então o Palmeiras, mais um time, mais uma vez, sem repertório, um time que abusa do chuveirinho, e é um time tão perdido que até quando o Estevão entrou, o Estevão estava perdido. O Estevão atuava pela ponta direita. Volta e meia, ele estava lá na ponta esquerda, tentando driblar, fazer jogada lá na ponta esquerda, inclusive bater no escanteio do lado esquerdo do campo, lá do lado esquerdo, enfim. Então o Estevão está perdido, o time está perdido. E o time estar perdido é um reflexo da diretoria, que está com planejamento sem rumo, que tem um planejamento que não sabe para onde ir. A diretoria está perdida. E o time é reflexo disso, tá? Não tem como negar. E uma coisa que eu quero falar é o seguinte: o Palmeiras ele corre risco no Brasileirão. Fazer 45 pontos vai ser difícil. Porque tem muita gente, né, que tá passando pano para esses jogos aí ridículos do Palmeiras, falando não, mas é só o começo de temporada, tá? E nisso o Palmeiras ele vai deixando escapar vitória, vai bagunçando ainda mais o time. Vai chegar no Campeonato Brasileiro que a gente vai perder, sei lá, 2, 3 jogos seguidos e a torcida vai falar assim, não, mas a gente não vai correr risco, não tem perigo, afinal tem mais trocentas rodadas pela frente. Aí a gente vai perdendo. E nessa que a gente vai continuando perdendo, sempre vai ter um que vai falar, não, mas tem rodadas pela frente, o Palmeiras ele não vai se prejudicar nisso. E o Palmeiras vai perdendo, vai deixando escapar a vitória. Inclusive, Palmeiras no mercado vai deixando escapar jogador. Isso tudo é reflexo. Diretoria, trabalho em campo, é reflexo um do outro, tá? Então, esse ato de jornalistas, da mídia, da torcida passar pano para esse começo de temporada, isso vai ser prejudicial, porque vai chegar na hora H e vai ter gente falando assim, não, que vai ter muito jogo pela frente, vamos manter a calma, ainda tem jogo, tem bola para rolar, tem campeonato para disputar. Nisso, o Palmeiras será prejudicado, porque quando chegar a hora, não tem Deus que salve, tá? Então é isso. O Palmeiras ficando para trás em questão de desempenho, em questão de elenco, oportunidade de mercado. O Santos, segundo algumas informações, acabou de fechar com um ótimo jogador, Benjamin Hohlheiser, que era do Estudiantes, e o Palmeiras perdendo oportunidades de mercado. O Palmeiras ele precisa de umas 6, 7 peças para brigar por alguma coisa. O Palmeiras não precisa de um ou outro jogador, não. O Palmeiras ele precisa de um elenco inteiro para pensar em fazer um bom ano, tá? Mas com essa diretoria, eu duvido. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com os amigos, com a família. Se você ficou até aqui, muito obrigado, rapaziada. Valeu, fui!